Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que eu tenho participado das reuniões do Conselho de Cultura. Fui na última reunião, já pedi o cronograma das reuniões para participar, mesmo não tendo assento formal, e mesmo que alguns colegas vereadores que são indicados por essa casa, alguns não têm participado das reuniões. Então, a gente vai com direito à voz e tenho conversado muito com os produtores culturais. Só que esse projeto chegou nessa casa ontem à tarde, final de tarde. Nós não tivemos a oportunidade de conversar com a categoria para avaliarmos se está adequado o projeto, se precisa de algum acréscimo, alguma melhoria, enfim. Então, por isso a vista seria fundamental. Eu também iria pedir vista do projeto, mas o colega que me antecedeu pediu. Lamentavelmente ela foi negada, porque aqui, para a gente votar qualquer coisa, a gente precisa conhecer melhor e principalmente conversar com quem é de interesse. Mas, a princípio, são dois pontos complicados nesse projeto e por isso a gente tem emenda a ele, ou seja, ajuste. O primeiro problema é que quando a gente pega no artigo 30 da Comissão de Avaliação e Seleção, que é a CAS, se chama CAS, C-A-S, é óbvio que membros da CAS, que são da Comissão de Avaliação e Seleção, bem como funcionários da Secretaria de Cultura, não podem participar de editais. Isso é óbvio, né? No entanto, o Conselho de Cultura, que é outra coisa, CAS é a comissão, gente designada para avaliação e seleção, CAS. O Conselho de Cultura é um conselho de direitos que tem representação governamental da prefeitura e suas secretarias afins e não governamental. Pessoal da sociedade civil. Pessoal da sociedade civil, gente, sempre pôde concorrer a editais, até porque eles são voluntários e voluntárias no conselho e são produtores culturais na cidade de Uberlândia. Como é que você traz uma lei... E aí eu queria aprofundar nisso, tendo mais tempo e não foi possível. Como é que você traz uma lei inviabilizando os produtores culturais da cidade de participarem e enviarem proposta? Como assim? É surreal isso. É risco, inclusive, do jeito que está na lei, é risco, inclusive, de acabar com o conselho de política cultural da nossa cidade. Porque se os produtores culturais da cidade não podem participar de editais do PMIC... Nós fechamos o Conselho de Cultura, era esse o objetivo do projeto do prefeito? Fechar o Conselho de Cultura? Porque se for, está no caminho legal. Por outro lado, os pareceristas da casa, e é um outro ponto, então são dois pontos aqui que a gente diverge. Nessa nova legislação, dizem contratados de fora, excelente. Mas existe parecerista dentro da cidade de Uberlândia competente como os de fora para serem pareceristas e que não participam dos editais e que podem ser pareceristas. Então, nossa proposta é que seja uma comissão mista, com gente de fora e também podendo ter gente da cidade de Uberlândia, que é a segunda cidade do estado e, portanto, tem muita gente competente na área da cultura. Eu, inclusive, já trabalhei na Secretaria de Cultura lá nos anos 80, no Arquivo Público Municipal e conheço um pouquinho dessa história. Aí... Quando veio o líder do prefeito defender o projeto como está e não aceitar a vista, eu queria perguntar para ele. Então, licitação em Uberlândia, líder do prefeito. Licitação em Uberlândia. Se vai contratar empresas, elas têm que ser, então, tudo de Uberlândia. E se vai contratar e licitação em Uberlândia, não pode ter servidor de Uberlândia participando do processo de licitação, é isso? Porque foi isso que foi dito aqui. Ou seja, quem é de Uberlândia não pode ser produtor cultural e participar do Conselho de Cultura e dos editais. A mesma coisa, o exemplo é igual. Então nós temos uma licitação em Uberlândia. Aí vai contratar uma empresa, ela tem que ser de fora de Uberlândia, e se tiver servidor, gente de Uberlândia não pode participar do processo, é isso? É isso? Isso é um absurdo. Isso significa querer fechar o Conselho de Política Cultural dentro da cidade de Uberlândia. E eu queria mais tempo para conversar com a categoria, porque esses dois pontos são muito sérios. Então eu fiz duas emendas de ontem para hoje, porque o projeto chegou aqui final de tarde. E ele é grande.
E é complexo. 2 emendas. Uma, para que quem é do conselho, da sociedade civil, possa participar de editais, porque são os produtores culturais da cidade de Uberlândia. E a segunda emenda, para que a comissão de pareceristas possa ser mista, com gente de fora e de Uberlândia, porque senão nós estamos dizendo que Uberlândia não tem produtor cultural com competência para dar parecer em projetos. Me poupa, gente. Isso é um absurdo, é uma aberração. Viu? E se o líder do prefeito acha que, então, em licitação, em Uberlândia, quem é de Uberlândia não pode participar, que ele venha aqui defender isso de novo com mais argumentação, porque a que ele trouxe, sinto muito. Lamentável. Em primeiro lugar, eu lamento que a gente não tenha o tempo necessário para poder ponderar com profundidade sobre as matérias, mas queria dizer que o líder do prefeito veio aqui e cometeu inverdade. Eu estou aqui, com o projeto de Belo Horizonte, líder do prefeito. Projeto de Belo Horizonte, está aqui, artigo 24. Fica vedado aos membros somente da comissão de avaliação não participar dos editais. Todos os outros do conselho participam. Então Belo Horizonte é tudo bandido? Belo Horizonte é produtor cultural bandido que concorre a edital? É isso? É isso? Belo Horizonte. Belo Horizonte, está aqui. Porque aqui no nosso mandato a gente não conversa borracha, não. A gente traz documento. Então não comete inverdade aqui e acusa produtor cultural dessa cidade, não. Que já é sofrido e depois da pandemia pasta nessa cidade, que não investe em cultura, em especial cultura popular. Tá aqui, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Só quem é do conselho de avaliação que não participa. Todo conselho pode participar, porque senão você inviabiliza o conselho, porque os produtores culturais estão no conselho. Em primeiro lugar, a gente teve parecer desfavorável nas 2 emendas, que a gente tenta corrigir e melhorar o projeto do prefeito, para diminuir a injustiça com produtores e produtoras culturais da cidade de Uberlândia, que já é uma classe tão sofrida, e pós-pandemia mais ainda. Então, a primeira emenda, ela deixa claro que a CAS, que é a Comissão de Avaliação e Seleção, é diferente do Conselho de Cultura Popular. Então, a CAS, obviamente, não participa e não emite propostas para participar de edital. Nem a CAS e nem os servidores e servidoras da Secretaria de Cultura, isso é óbvio. No entanto, o Conselho ele tem órgãos governamentais e não governamentais. E se isso prevalecer no projeto, amanhã mesmo, talvez hoje, os conselheiros da sociedade civil vão sair do Conselho de Cultura e ele vai ser eliminado da cidade de Uberlândia. Porque se produtor cultural não pode participar de edital de cultura, aí nós estamos ferrados. A exemplo de Belo Horizonte, que é clara a cidade de Belo Horizonte, apenas quem é da comissão que elabora os editais é que não pode participar deles e nem concorrer a eles. Isso é óbvio em todos os cantos desse país. É só na Câmara de Uberlândia que tem entendimento diferente e contraditório. O outro problema do projeto é que ele coloca que pareceristas serão todos de fora. Até hoje a cultura de Uberlândia sobreviveu tendo pareceristas de fora e de dentro da cidade de Uberlândia. E é claro que os pareceristas são isentos, têm que ser isentos e podem ser de fora ou de Uberlândia. Então, nossa emenda é no sentido, nosso ajuste é no sentido de poder ter uma comissão mista, com gente de fora e gente da cidade de Uberlândia, até porque nós temos aqui um corpo técnico de pessoas ligadas à cultura de muita competência. Não é possível desvalorizar essa competência e abrir mão de ter pareceristas também da cidade de Uberlândia. Nós poderíamos comparar com a prefeitura, quando faz um processo licitatório e dizer que quem é daqui não pode participar. É a mesma coisa que o projeto está dizendo aqui da cultura. Então, quem é da cidade não pode ser parecerista. Quem é do conselho não pode enviar proposta. Não faz o menor sentido. A classe cultural está indignada. Virão até a Câmara conversar de gabinete em gabinete. É uma pena, um pesar que a gente não conseguiu a vista de um projeto que chegou final da tarde de ontem, para nós um projeto complexo que requer leitura, aprofundamento e estudo e que a gente não teve a condição de conversar com a categoria como gostaríamos. É muito triste que isso aconteça nessa casa.